Amados, nós vamos falar sobre o tempo Kairós de Deus. E eu quero aqui trazer um alerta, porque Deus, ele queimou muito ao meu coração. E eu, com muito temor, quando Deus praticamente me derrubou da cama e falou: olha, você vai ministrar essa palavra ao meu povo. Nós teremos dias muito difíceis, irmãos. Mas aquele que estiver firmado no Senhor, na dependência do Senhor, no kairós do Senhor, sem distração, esse vai provar do leite e mel que mana no deserto, amados. Nós vamos passar, sim, por grandes provações. Porém, Deus me deixou assim, tão tranquila em relação a, filha, vamos passar por provações. Vocês irão passar por provações, mas aquele que for fiel, eu estarei com ele. Eu estarei na fornalha, eu estarei na cova, eu estarei no mar, eu estarei na terra seca, onde quer que estejam. E amados, eu quero comentar aqui que nós temos nos distraído muito. E outras coisas têm tomado da nossa vida o tempo de Deus. Alamanturicanta, alabaixou. Amados, quando começou a pandemia, um pouco antes da pandemia, o Senhor, no período do Covid, daquele processo todo que passamos, o Senhor me deu uma palavra. E eu me lembro bem que essa palavra passava pela proteção de Deus e tempo de Deus, tempo de descanso em meio a toda a luta que nós íamos passar. E eu me lembro que eu não entendi muito bem no começo. E passado alguns dias, essa doença ela começou a derrubar muitas pessoas na face da terra. E o Senhor falou para mim: eu quero os meus filhos dentro das suas casas, buscando a minha presença, adorando a minha presença. E eu me lembro que nesse período eu estava na igreja e nós estávamos ali fazendo um trabalho e nós íamos entregar um jejum naquele dia e Deus me deu uma visão e eu via o chão assim se abrindo e as coisas sendo derrubadas, e tempos depois veio um grande vendaval na nossa igreja. Nós tivemos uma questão logo depois da pandemia, que todos sabem, e eu até havia comentado com a pastora da visão que o Senhor tinha me dado. E passado ali, aquele período, o Senhor continuou ministrando sobre a importância de ficarmos dentro da nossa casa, com o nosso primeiro ministério, fazendo com que o altar da nossa casa fosse alicerçado, porque dias muito difíceis e anos difíceis viriam. E as pessoas não entenderam, até mesmo no período da pandemia, irmãos. Enquanto uns se renderam, muitos poucos, a grande maioria estava ali maratonando em séries, estava ali buscando tantas outras coisas, que não a presença de Deus. E amados, eu estava orando recentemente e o Senhor falou que nós passaremos por um período muito difícil, do qual, se nós não estivermos revestidos com as armaduras de Deus, se nós não estivermos cheios de azeite, nós vamos ser pegos de surpresa. E não vai adiantar, irmãos, a gente vai correr de um lado para o outro, e a única solução vai ser Jesus. E Deus colocou nessa madrugada o Salmo 91, e eu não havia entendido. Antes do final do ano, junto à minha célula, Deus havia falado que nós tínhamos que fazer uma campanha sobre o Salmo 91. E na célula nós fizemos essa campanha e o Senhor falava muito sobre proteção. Kairós de Deus é tempo oportuno. É estar no tempo oportuno de Deus, no tempo que Ele prepara e que mesmo em meio às provas, Deus faz com que você descanse. Mas muitas vezes na correria do dia a dia, no trabalho, em tudo que temos a fazer,
Nós nos distraímos. Ninguém está falando que você não vai trabalhar, mas você pode estar ali no seu trabalho adorando a Deus em espírito e em verdade. Se o seu tempo está sendo mais dedicado às coisas desse mundo, às coisas seculares, amados, Deus quer agir com o Kairós na sua vida. Só que é preciso que você permita. E quando nós fizemos aquela campanha, Deus me deu a profundidade do Salmo 91. E nessa madrugada, quando Deus me acordou às 3 da manhã, Ele falou, você vai falar sobre essa palavra. Porque eu dei esse alerta na pandemia. E o meu povo não entendeu. Amados, eu me lembro que no período da pandemia, o Senhor colocou eu e meus filhos aqui nessa casa, dia e noite, orando, sem cessar. Pessoas eram libertas, fazíamos uma célula atrás da outra, porque nós fomos chamados, amados, para ajudar o cansado, o abatido, o oprimido. E a cada dia que nós fazíamos isso, os meus filhos fazendo célula com jovens, eu fazendo com as crianças, com os adultos, pessoas de todos os países, de vários países conectadas nessas células. E no mesmo período, Deus me deu, e falei com a pastora da nossa igreja, falei, o Senhor falou que nós temos que fazer uma célula para as crianças. E ali levantamos o Zoom e estamos até hoje com o Zoom com as crianças. Então Deus é um Deus de estratégia e de propósito. E se nós nos rendemos a Ele, o Senhor atua. E o Salmo 91, amados, ele foi escrito, falam que o Salmo 91, ele foi escrito por Moisés, na tradução judaica fala isso. Já na grega fala que foi escrito por Davi. Mas independente de quem, se Davi ou se Moisés, ambos passaram por momentos de angústia. E quando Deus manda Moisés ali, naquele lugar, no Egito, Deus dá toda a diretriz a Moisés. E Moisés ali preocupado. Moisés sabia que Deus enviaria para aquele lugar muitas pragas. Amados, nós estamos vivendo isso nos dias reais, nos dias de hoje. Quando o Senhor me deu essa palavra na madrugada, Ele falou, filha, vem praga, vem peste, ora lamanturi canta, labachore cantarás. Porém, os meus filhos serão protegidos com o sangue do Cordeiro. Eu vou aspergir o sangue. Eu vou fazer com que a minha presença seja plena. Aquele que estiver na minha dependência. Amados, nós falamos que nós dependemos de Deus. Se atrasa algo 5 minutos, você já reclama. Se você está em Deus e se você é nova criatura, o tempo é seu ou é dele? Nós temos que nos posicionar, amados. Nós temos que descansar em Deus. As pessoas, elas estão perturbadas. Qualquer coisa é motivo de distração. Qualquer coisa a pessoa fala que não vai mais falar com fulano, com beltrano. Cadê o fruto do Espírito, amado? O fruto do Espírito produz longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, humildade. E ali Deus falando na madrugada sobre o Salmo 91 e me mostrando o que aconteceu com Moisés e que nesses dias de hoje nós vamos passar por situações, as mesmas situações que passaram aquele povo. O que protegeu aquele povo, amados, foi a obediência de ficarem dentro das suas casas em unidade, em comunhão, adorando ao Rei Jesus. Ofertaram o melhor cordeiro, o sangue que foi aspergido. Era um cordeiro que não podia ser machucado. Não é qualquer oferta. Deus quer um povo que oferte em espírito e em verdade, em santidade. Que reconheça a soberania de Deus. O seu tempo que você tem dado para Deus, qual tem sido? Quanto tempo você fica maratonando nos filmes, na internet, no WhatsApp?
E quanto tempo você tem dedicado a Deus? Deus está nos chamando a esse lugar. E eu quero ler aqui com os irmãos, no Salmo 91, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem, amados? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente. Deus quer que você descanse à sombra dele. Não é em outros lugares. Não é buscando prazeres da carne. É buscando o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, aquele que quando você dorme cuida de você, aquele que quer te deixar nesse esconderijo, para que você tenha um descanso na sua mente, no seu corpo e na sua alma. Dirá do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio. Ele quer ser o seu refúgio, a sua fortaleza. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Moisés, quando estava naquela situação, a alma dele estava afligida, e quando ele escreve esse salmo, ele diz ali para Deus, parafraseando, né? Ele diz para Deus: Deus, eu não tenho nada para fazer aqui. O que eu vou fazer aqui? Se o Senhor não agir, se eu não estiver escondido em ti, nós vamos perecer. Amados, Deus está falando a mesma coisa essa noite para a gente. Se nós não nos escondermos no esconderijo, sai desse lugar de prostração, amados. Amados, Satanás não brinca, não. Eu vou contar uma coisa para os irmãos. Anteontem Deus me mandou ir num lugar, numa grande multinacional. E nessa multinacional, o Deus deles é Mamon. Deus falou: você vai até lá, eu quero que você pise naquele lugar, porque vidas ali serão salvas. E, amados, eu obedeci, do outro lado da minha casa, bem longe. E fui, amados. E quando eu chego na minha casa, começam as retaliações. Pessoas retalhando. Amados, não era retaliação no corpo físico. São palavras que afetam diretamente a sua área espiritual. Se você não está alicerçado, amados, eu guerreei com demônios. Sabe o que é você guerrear com demônios? Amados, a gente está brincando de ser crente. Deus quer te posicionar como atalaia, na torre de vigília, com seus olhos santificados, para que você entenda que quando Deus muitas vezes não permite que você vá para um lugar, Ele está te poupando. Muitas vezes você está preocupado com a situação aqui, ó. Você tem que estar preocupado com a esfera espiritual, porque a nossa luta não é contra as pessoas, é contra principados e potestades. E aí a palavra ainda diz assim, olha: a sua verdade, a sua palavra, ela é escudo, ela é defesa, ela te defende, a palavra liberta, a palavra transforma. No meio das lutas, em meio às lutas, você declara a palavra, e a palavra traz libertação. Amados, nós temos que ficar nessa dependência. Ainda diz assim a palavra: não terás medo. Quantas pessoas aqui nessa live, no mundo, com medo do que vai acontecer, com medo do amanhã, com medo se você vai ser promovido, com medo se você vai morrer solteiro, com medo se você não vai ter ninguém ao seu lado quando você morrer, com medo de tantas coisas, amados. Mas a nossa confiança está em Deus, e o amor de Deus lança fora todo medo. Ele é o seu noivo. Você não está sozinho, você tem um noivo que requer de você adoração, que requer de você relacionamento, intimidade. Ele quer que você vá para esse lugar escondido, porque lá você vai desfrutar do Kairós. Amados, pode tudo desmoronar, Deus pode te manter seguro. E em meio a essa retaliação, amados,
A minha filha fez uma oração, de manhã Deus já tinha me dado uma palavra que falava sobre abrir os olhos. E a minha filha à noite ora. Exatamente, ela não sabia a palavra que Deus tinha me dado de manhã, ela tinha ido para o trabalho. E ela ora: Senhor, abre os olhos da minha mãe, para que ela entenda o que é isso que está acontecendo. Amados, Deus me derrubou na madrugada e abriu os olhos de tudo que estava acontecendo. E que essa retaliação, ela tinha surgido a partir do momento que eu tinha me posicionado. E ele disse: filha, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Tu vai guerrear sim, mas eu guerreio contigo. Deus guerreia com você. Ele é general de guerra. Ele é Deus forte. Ele é Deus conosco. Ele é príncipe da paz. Levante-se hoje. Levanta a sua cabeça, confia em Deus. O mesmo Deus que peleja por mim é o Deus que peleja por você. Se nós formos fiéis até a morte, nós herdaremos a coroa da justiça. Paulo falava: nada nos separará do amor de Deus. Amados, nada vai te separar do amor de Deus, nem a fome. Amados, esses dias, aqui em casa, algumas questões, e eu orando a Deus, de repente Deus começa a me mostrar o que é descansar nele. E o meu gás, amados, ele dura 3 meses. Meu gás durou 9 meses, 8 meses e meio. As coisas começaram, a conta vir tudo com valor menor. As coisas, Deus é um Deus de provisão. A palavra de Deus fala: por que você gasta o dinheiro naquilo que não é pão? O que quer dizer isso? Quando fala do seu gasto, está falando de investir no reino, de investir na vida da sua família para que eles herdem a salvação. A salvação é individual, amados, mas você pode colaborar com a salvação deles, você pode contribuir. E o que você está fazendo? O que você está fazendo pelo reino? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Amados, vai ter momentos que a igreja vai buscar e não vai ter igreja. Vai ser dentro da sua casa, a igreja é você. É por isso que Deus quer te preparar para ficar nesse momento, nesse tempo de Deus, nesse lugar oportuno. Irmão, decida hoje ir para esse lugar. E ainda diz assim: não terá medo, nem peste que ande na escuridão e nem mortandade que assole ao meio-dia. Amados, no tempo do Covid, o Senhor me mandou para visitar pessoas que estavam com Covid. E quando ele mandou, eu falei: Deus, mas como assim? Esse vírus está espalhando de um jeito. Eu vou proteger você. Quando Deus determina, quando é para pegar, você pega, porque Deus permitiu naquele momento que você passasse por aquela provação. E se aprove a Deus, eu perdi muitos parentes, e acredito que muitas pessoas aqui perderam. Mas quando Deus dá ordem de comando para você guerrear, Ele te protege no esconderijo do Altíssimo. E em paz eu fui para aqueles lugares. Pessoas com Covid, não peguei Covid. Tempos depois, fomos viajar. Deus queria nos dar uma outra lição. E eu peguei Covid. Em viagem, descansando, onde todo mundo estava com máscara, todo mundo estava se cuidando, mas parecia que eu não tinha nada. Eu aproveitei ali, fechada naquela casa, como se eu não tivesse nada. A minha filha tomou na minha garrafa, a água da minha garrafa, e não pegou Covid. O que eu quero dizer com isso? Teve pessoas da minha família que eu fui visitar e faleceram. E teve outras que eu vi as pessoas saindo. Tive a oportunidade de entrar na UTI para orar. E elas foram desentubadas. Eu tive pessoas, vizinhos meus, que da minha casa eles ouviam a gente fazendo as células orando. Pediram oração por parentes que estavam nos Estados Unidos. Entubado. O parente foi curado, veio dos Estados Unidos para cá para contar o testemunho. Porque quando Deus opera, amados, ninguém pode impedir. Deus quer usar a sua vida dessa forma.
mas Ele quer que você fique nesse tempo oportuno, nesse kairós de Deus. Moisés não tinha escolha, né? Ou ele confiava em Deus, ou ele confiava em Deus. Nós vamos passar por isso, irmãos. Ou a gente está revestido do poder de Deus e confia nele, marcha, ou a gente vai perecer, amados. Amados, Davi foi a mesma situação, perseguido. De repente, cometeu pecados ali e a situação dele piorou. E no Salmo 51, Davi fala o quê? Ele desesperado, o maior desespero dele, o que restou para Davi? Davi se tranca no quarto dele, e ele fala, o quê? Ele entra no quarto, no tempo oportuno de Deus, no kairós, no lugar onde você descansa e você entende que não tem mais nada para você fazer, que não seja confiar em Deus. E ali no Salmo 51 ele fala para Deus, Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo. Amados, Davi tinha se desligado, se distraído. E quando ele se distraiu, um guerreiro, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Mas quando ele se distraiu, ele saiu do tempo kairós de Deus. Tem 4 perguntas que Deus me fez na madrugada. Onde eu devo ficar? Como que eu devo ficar nesse lugar? E a gente pode se perguntar também na terceira pergunta, mas como que eu confio em Deus? E a 4ª pergunta, que a gente faz direto, é como eu me mantenho nesse lugar. E Deus foi falando e eu fui anotando aqui, ó. Não tá no notebook, não. Tá tudo aqui na anotação, porque Deus faz isso com você também. Ele vai te dando os versículos, as passagens, o que você tem que fazer, qual a porta que você deve entrar, a porta que você não deve entrar, qual é o projeto que você deve aceitar, qual é o projeto que... O kairós de Deus gera em você dependência. O kairós de Deus gera em você intimidade. A ovelha, ela reconhece a voz do pastor quando ela está no kairós. Amados, o mundo desmorona e você fica pleno em Deus. Escolha hoje ficar pleno em Deus, amados. Deus quer te levar para esse lugar e te manter lá. Não sai desse lugar, amados. A primeira pergunta, onde eu devo ficar? O Salmo já responde, no esconderijo. Aquela mulher, ela sabia que se ela tocasse nas vestes de Jesus, naquele manto santo que ele carregava, porque ele é santo, ela seria curada. Toca nessas vestes hoje, amado. Toca nessas vestes, ele quer te curar. Deus está curando pessoas aqui de depressão. E pessoas que vão ouvir esse vídeo vão testificar. Porque Deus é Deus. Deus é um Deus que cura. Deus é um Deus que liberta. Deus é um Deus que transforma, amados. E ali, aquela mulher toca. E de Jesus sai virtude. Nesse lugar, amados, que nós vamos ficar nesse esconderijo, a sombra dele, debaixo das asas dele, precisa sair virtude, viu? E a virtude, ela sai quando nós estamos nesse processo de adoração, de intimidade. Não fica reclamando nesse lugar, porque você não atrai a presença de Deus. Você afasta a presença de Deus. Fica nesse lugar adorando. Fica nesse lugar se rendendo. Passando pela prova, dando glória a Deus. Dentro da sua casa está difícil. Adore a Deus. Glorifique a Deus. Fala, Deus, não me tira desse lugar. Amados, na madrugada, quando eu estava guerreando ali, a minha oração foi essa. Senhor, não importa a circunstância, eu sei que o Senhor vive e reina.
E o Senhor se levanta, porque o Senhor é rei. E amados, quando eu comecei a clamar, começou a vir aquela calmaria. Ora lamanturi cantara labaixuri cantarás. Amados, não brinque de servir a Deus, em nome de Jesus. Não brinque de servir a Deus, os tempos serão difíceis. Mas para aquele que for fiel a Deus, você vai passar pela fornalha, e o quarto homem da fornalha vai estar ali com você. Viu, amados? Então fiquemos nesse lugar do esconderijo, né? Esse é o lugar que Deus quer. E a segunda pergunta, como ficar nesse esconderijo e descansar, amados? Como que pode, em meio a tudo que eu vou passar, Deus, eu descansar? Efésios 6. Se revista da armadura de Deus. Porque quando você estiver passando pela prova, amados, você vai ter a espada, você vai ter o escudo da fé, você vai ter a couraça da justiça, o capacete da salvação, o calçado do evangelho. Amados, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você tem as armaduras de Deus, você vai estar agradando a Deus e você não está guerreando sozinho. Um com Deus é a maioria. Você é a maioria com Deus. Se revista das armaduras de Deus. É assim que você vai conseguir ficar nesse esconderijo e descansar em meio às guerras. Terceiro ponto. Como confiar? Como, irmãos, confiar? Praticando a fé, amados. Praticando a fé, que é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. É assim que nós confiamos, amados. Pode não estar acontecendo nada, mas você fala: Jesus, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que a minha vitória é certa. Jó ali tinha perdido tudo, amados. E de repente a mulher dele fala para ele, né? O que sobrou para Jó? Um caquinho de telha. Esse era o único consolo de Jó. E ali a mulher dele vira para ele e fala o quê? Amaldiçoa esse Deus e morre. Jó, cheio de fé, ele se levanta e diz o quê? Nu saí do ventre da minha mãe. Nu eu voltarei. Deus me deu. Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. É, amados. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é Deus, amados. Outro dia eu contei na célula uma questão de um procedimento que eu estava fazendo num determinado lugar. Como Deus te esconde. E quando você está revestido, Deus te dá estratégia. E eu estava saindo ali e vinha uma pessoa me assaltar. Nós temos que ser prudentes, né? Não temos que ir para cima do bandido, nada disso. Eu estava no carro, falei, bom. E ele mirando, vindo na minha direção e olhando, só tinha eu no farol. E aquele farol demorava muito para abrir. Eu já contei aqui. E de repente, o Espírito Santo fala para mim. Fala para ele, congela. E eu discutindo com o Espírito Santo, com medo ali. Eu confesso que num primeiro momento falei, Jesus, eu não estava com medo dele me assaltar, mas o que vem depois, né? A gente não sabe o que eles podem fazer, né? E ali, Deus falou para mim. E eu falando para Deus, Deus, mas como assim fala congela? Ele falou, fala congela. As coisas de Deus são loucas, irmãos. E ali, eu mirei naquele rapaz, ele vindo na direção do meu carro. Eu não quis nem saber, eu só obedeci e falei, congela. Irmãos, aquele homem, ele grudou no chão. E ele fazia assim para vir no meu carro e não conseguia se aproximar do meu carro. E tempos depois o farol abriu, eu saí, olhei para trás e aquele homem estava ali, naquele chão, ali daquele jeito. Isso aí não é para qualquer um não, irmãos. É para quem tem vida com Deus, que crê e que vive isso. Eu não sou melhor que nenhum dos irmãos aqui, mas se nós tivermos fé, irmãos, a fé
de um grãozinho de mostarda, nós moveremos montes e montanhas. Se apropria disso, irmão. Tenha fé, Deus quer usar a sua vida. Deus quer fazer com que você fale para nações, irmãos. Hoje as plataformas digitais, ela alcança nações. Pessoas que eu falo no Instagram, que me mandam mensagem, a pessoa tá lá falando, eu vou me matar agora. De repente eu começo pelo Instagram conversando, quando vai ver, Deus opera na vida dela. E a pessoa testifica que foi liberta. Irmãos, Deus quer usar a nossa vida. Não tem barreira, não tem muralha, não tem porta, não tem nada que impeça o agir de Deus. Deixa Deus usar a sua vida. E a quarta pergunta: como se manter nesse lugar? Amados, Salmo 1 responde isso, não é verdade? Bendito é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, não se assenta com os escarnecedores, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. E aí fala como se manter? Como assim? Pois será como árvore plantada junto a ribeiros. Irmãos, os ribeiros, eles têm ali, né, as correntezas. Mas essa árvore não sai do lugar, porque ela está enxertada em Cristo. E será como árvore plantada junto a ribeiro, e dará os seus frutos. Seja como árvore plantada. Fique nesse kairós de Deus. Deixa Deus usar a sua vida. Não se preocupe com a aprovação humana. Irmãos, eu sou muito criticada. Acha que eu estou preocupada com isso? Estou preocupada com cargo, não estou preocupada com posição em trabalho. Já entreguei em lugares, trabalhos, me demiti porque Deus falou, chegou o tempo. A minha dependência está em Deus, amados. Eu não estou falando que é para você fazer isso. E você nem precisa. O que você precisa é depender única e exclusivamente de Deus. Hoje nós vemos tantas pessoas falando de política. Fulano vai ajudar, Beltrano. Não vai, irmãos. Alamanturicantarás. O único que vai poder ajudar é o Rei da Glória. Só Ele pode trazer a santidade para as nações, o caráter irrevogável e pessoas que Ele levante segundo o coração dele, mas os nossos olhos não devem estar nessas pessoas. Irmãos, para de exaltar homens. Para, irmãos. A palavra de Deus fala, maldito é o homem que confia no homem. Mas quando fala isso, primeiro está falando, nós confiamos na nossa inteligência, nas nossas escolhas. É isso que está falando em primeiro lugar, não confia em você não. Mas fala também de confiar em outros homens. Como nós temos visto em tantos lugares. Ah, é fulano de tal da tecnologia agora que vai ajudar. Agora vai ajudar o Brasil. Agora é o outro que vai ajudar os Estados Unidos. Amados, então ali existe a permissão de Deus, mas o poder vem de Deus. A glória é para ser dada a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Temos que confiar no Senhor, porque bendito, como disse o nosso irmão Rui aqui, é o varão que confia no Senhor e na força do poder que vem de Deus. Nós temos sim que respeitar as autoridades, não estou falando sobre isso, mas a nossa maior autoridade é o nosso Deus. Deus é maravilhoso e Ele quer usar a sua vida, irmãos. Só para fechar aqui com essa palavra e nós vamos orar. Existe um louvor, né, que fala, né, meu lugar é aqui, aos seus pés,
tudo que tenho é seu. Amados, o nosso lugar é aos pés de Jesus, gastando a nossa vida com Ele, investindo o nosso tempo no maior tesouro, que é Jesus. Amados, quando você entende isso, Deus cuida do Cronos para você. Entenda isso. Deus cuida, Ele começa a ajustar as coisas, Ele começa a ajustar a tua agenda, Ele começa a te dar direcionamentos, estratégias. Recentemente eu fiz um workshop com algumas pessoas sobre Kairos. E amados, eu recebi tantos testemunhos quando essas pessoas se posicionaram no lugar certo. De 6 horas em agenda que elas ganharam, sabe quem é o único que tem poder e autoridade para dizer para o tempo, para? É Ele, é Deus. E Ele pode te dar estratégia. Ele pode abrir os seus olhos. Eu tenho pessoas que estão nessa live aqui, que faz parte desse testemunho, de que tinha a sua agenda toda desestruturada. A Fernanda, que está nessa live, por exemplo, que agora eu vi agora há pouco ela comentando, como a vida dela mudou e como Deus tem mudado a vida dela. Conseguiu organizar o tempo dela com a maior herança dela, a família. Não conseguia. Conseguiu melhorar os tempos dela de dedicação a Deus. E em todos os outros afazeres, ganhou horas na agenda dela. É só ela? Não, amados. Sou eu e você. Se coloque nesse lugar do Kairos e você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver como Deus, ela está até escrevendo aqui que a agenda dela era um caos. Você vai ver como Deus vai trabalhar na sua vida. Você vai parar apenas para contemplar tudo que Deus está fazendo. O Kairos te leva para esse lugar de contemplação. E quando você começa a contemplar, Deus começa a agir nas diferentes áreas da sua vida. Porque você está adorando, você está dedicando a Ele o que é dele. Porque toda honra, toda glória, todo louvor deve ser dada a Ele. Que o Espírito Santo de Deus, amados, Ele te coloque nesse lugar de contemplação, de adoração. Não estou dizendo que a gente não vai passar luta, não. Mas a dependência de Deus, ela te faz. Vou pular aqui alguns versículos do Salmo. Ela te faz exatamente, olha aqui o versículo 15, diz assim: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Com ele quem? Comigo, com você. Quem estarei? Deus estará, Jesus estará, o Espírito Santo estará com você na angústia. E dela retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amados, o Salmo 91, muitas vezes, ele é usado como um amuleto. Mas essa palavra foi escrita em um momento de grande desespero. E se essas pessoas que escreveram aqui passaram pela prova a pé seco, você vai passar. Você vai ser honrado. Só Jesus, é isso mesmo, irmão Djalma. Só Jesus tem palavra de vida eterna. Para onde iremos nós? Para esse lugar, para esse esconderijo, onde tudo ali se torna muito mais fácil. Porque o fardo não é pesado, amados. E você está carregando o peso pelas escolhas que você tem feito. Nós temos livre-arbítrio. Até nisso Deus foi gracioso conosco, né? Ele nos dá o direito de escolher. Você pode escolher continuar carregando esse fardo cansado, que te deixa cansado, abatido, oprimido, fardo pesado. Ou você pode aprender de Jesus, com Ele, que tem palavra de vida eterna. E aí você troca o fardo pesado pelo fardo leve.
Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu ano de 2025, que o Espírito Santo de Deus, o nosso intercessor, aquele que trabalha 24 horas por dia, como fala em Romanos 8, ele intercede com gemidos inexprimíveis, que ele tenha liberdade de atuar. Porque o Espírito Santo veio exatamente para isso. Mas a igreja tem abafado o Espírito Santo. Quer controlar, quer fazer oração padrão, quer dizer a hora de começar e a hora de terminar. Quem tem o controle do tempo é Deus. E se você está fazendo isso, amados, você está abafando o Espírito Santo de Deus. Deus quer usar a sua vida. E você pode remir o tempo, porque é isso que Deus orientou na palavra dele. Remir o tempo é permanecer no Kairós. E as demais coisas Deus vai fazer. Deus abençoe grandemente os irmãos que estão aqui, que esse ano os irmãos possam ser vulneráveis, permitir que o Espírito Santo de Deus trate, te leve para esse lugar. Amado, se você tem que começar uma atividade física, se você tem que ter mais tempo com a sua família, menos tempo no celular. Eu tenho feito detox de um monte de coisa. Agora eu vou começar a fazer atividade física, porque já tinha me comprometido e já vou começar a fazer. Então, assim, amados, nós temos que buscar a Deus enquanto se pode achar. Você está na academia fazendo atividade física? Ouve a palavra. Oralamanturicanta, aralabachou. Você fica ali, ó, ouvindo as músicas do mundo. Quanto custa um fone? Põe no ouvido. Ouve a palavra. Ah, não tenho tempo. Tem. Aí, ó. Ó Deus já dando um direcionamento. Tá na sua cozinha cozinhando? Ouve a palavra. Tá fazendo, maratonando? Vai ler um livro que edifica a sua vida. Amados, nós temos que acordar, irmãos. Não é tempo de brincar, não. Não é tempo. Ai, Jesus, se deixar, vou ficar aqui fazer uma vigília. Peraí, vamos orar, irmãos. Vamos orar, que é até aqui que Deus me deu. Que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Que os irmãos estejam como as virgens prudentes, com as lamparinas cheias, para não sermos pegos de surpresa. Deus falou para mim, irmãos, que vai vir a doença e você não vai ser tocado. Vai vir a escassez e Deus vai fazer jorrar a água da rocha. Vai vir a afronta e o justo juiz vai te defender. Vai vir a doença. Pode ser que você passe por ela, mas o médico dos médicos, ele vai fazer disso um testemunho, como tem sido na minha vida e tenho certeza que na vida de muitos que aqui estão. Que Deus abençoe grandemente, irmãos. Fica nesse lugar do Kairós, nesse lugar do tempo oportuno de Deus, do tempo de descanso de Deus. Vamos orar, irmãos? Que Deus abençoe grandemente a cada irmão aqui. Senhor Deus, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada pela vida de cada um dos irmãos que aqui está, Pai. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada pelo teu cuidado, Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida de cada irmão que aqui está. Senhor amado, obrigada por essa palavra rema, palavra que corta como espada cortante. Senhor, nos coloca, papai, no centro da tua vontade. Senhor, não deixa desviarmos os nossos olhos para a direita nem para a esquerda. Tira toda distração, Pai. Tira, Senhor, toda a perturbação, como o Senhor me mostrou, Senhor. Pessoas perturbadas, pessoas batendo cabeça, pessoas andando como zumbi, Pai. Oralamanturi canta, alabachuri cantarás. Espírito Santo de Deus, nós clamamos, visita os teus filhos na face da terra. Alinha, Senhor, os teus propósitos. Pai, em nome de Jesus, cria um coração puro em nós, Senhor. Um coração disposto a te agradar, a te obedecer, Pai. Pai, aquele que entrou aqui cansado, abatido, oprimido, Senhor.
Liberta, Pai. Que a tua paz, que excede todo entendimento agora, Senhor, possa inundar os lares, as famílias, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, o teu reino, Senhor, seja manifesto, Pai, para a honra e glória do teu nome em cada lar, na vida de cada família. Senhor, eu clamo, Senhor, para que o Senhor abençoe, Pai, a 100 por 1, cada filho teu que aqui está, Pai, na vida espiritual, na vida sentimental, na vida material. Senhor, traz salvação, Pai, nos lares, nas famílias, Pai. E, Senhor, nos coloca totalmente dependentes de Ti. Nós entregamos hoje, Senhor, a nossa vida a Ti. E rasgamos a nossa agenda e pedimos, Senhor, constrói uma nova agenda, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Nos dá discernimento, Pai, para organizá-la e que seja de acordo com o Teu querer, Pai. Pai, muito obrigada, Senhor. Despede Teu povo em paz, dá uma noite em paz, de descanso, dá um ano de 2025 abençoado aos Teus filhos. Expande o território, abre portas, Pai, onde não há portas. Nós recebemos essa palavra profética na nossa igreja, Pai. Que aqueles que forem fiéis, o Senhor vai abrir portas onde não há portas, Pai. Nós confiamos em Ti e Te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Muito obrigada por me honrarem aqui com a participação. E que Deus use sua vida poderosamente para que tudo que você ouviu aqui, você possa derramar na vida de muitos. Deus abençoe, viu, irmãos? Muito obrigada. Deus abençoe.